Alô, Colorados! Colorados! É um recorde, sabem qual é o número? 56 anos. O que é isso? Há 56 anos que o Inter não perdia para o Guarani de Bagé, lá em Bagé. E aconteceu hoje, nesse dia 31 de janeiro de 2024. Se lamentam? Ah, mas aí entrem conosco no programa. O Zé Sanguiné já entrou. Antes do nosso preâmbulo, eu já dei essa entradinha estratégica. Agora, a torcida às 21h30 dos Colorados é que o Grêmio também seja derrotado? Não, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. Falta de qualidade do Inter. Começou com os reservas e é uma prova real de que os reservas não têm capacidade. O time só tem um grupo básico, que é o escalado. Mas agora sim, vamos ao nosso preâmbulo. É o Pauta Livre que está no ar nesse último dia do mês de janeiro de 2024. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É da Rádio TV Impacto Web de Gravataí, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E como sempre, as nossas lives são das segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. E hoje, nesse dia 31 de janeiro de 2024, o último dia do mês 1 desse ano. O tempo passa rápido. E também lembrando que lá na sexta-feira, Navegantes, festa de Navegantes para o católico e Iemanjá para outra região. E lembrando que feriados são para as cidades portuárias, aonde tem porto. Porto Alegre tem aquela tradicional procissão de navegantes, em que acumula e junta milhares de fiéis. Mas isso será lá na sexta. É outro feriadão que já está chegando aí. Muitas das pessoas, além dos fiéis, aproveitam para curtir umas praias, né? Nós ficaremos por aqui. O que importa é que nós, esse estúdio lindo aqui, é só do preâmbulo. Temos outros 2 estúdios no nosso programa. Estúdio 1, aquele que eu vou interagir com vocês. Estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse. Notícias, claro que temos e muitas. Hoje, o top da notícia foi a Rede Globo, que um repórter correu nas redes sociais, uma gafe da Rede Globo. Um repórter que ia dizer do déficit público de 230,5 bilhões de reais. Eu acho que ele foi alertado pelo Ponto e deixou de dar esta notícia, recuou, estava no telão. Foi a notícia recorrente do dia e nós, claro que comentamos, inclusive, informações que fazemos no canal do YouTube, afora a nossa live. É a notícia do momento. Mas o jornal Zero Hora estampou na sua capa esse déficit público aí do governo federal. Não tem como esconder. E o portal da transparência informa vocês. E a imprensa também. E nós estamos sempre acompanhando, e situações igual a esta que acontecerem, nós estaremos informando a vocês. Hoje também, no meio do nosso programa, 21h30, nós teremos um jogo agora, teoricamente, um pouco mais forte. O Grêmio, que vai jogar em casa com o Juventude, 21h30. É pelo Gauchão. Realmente essa competição não é parâmetro para outras competições, mas elas acontecem e é o nosso charmoso Gauchão, como é dito por aquele repórter que também nós acompanhamos transmissões e acompanhamos o futebol. Embora que o top principal que nós cobrimos seja futebol varziano e amador, que é o Expresso da Várzea, e também nós editamos em arte
ali na página dos Coroas de Canoas do Facebook. Mas algumas das notícias, temos que dá-las a vocês, elas estão acontecendo. O Banco Central corta pela 5ª vez consecutiva a taxa básica de juros e a Selic vai a 11,25% ao ano. Vejam só aquela inflação galopante da Argentina. É Javier Milei que está tentando contornar a sua economia. Mas com esse rombo nas contas públicas do Brasil, o Brasil se tornou o país mais endividado da América Latina. Passou até a Argentina nesse número que nós não gostaríamos. Mas é que lá é uma mudança de regime. É de esquerda para a direita. E aqui é o inverso. Da direita para a esquerda. São filosofias diferentes de governança. A Procuradoria-Geral da República diz que vai investigar supostas práticas anti-concorrência de bancos e no juro parcelado do cartão. A oposição também está contestando e diz que quer o fim do foro privilegiado após operações da Polícia Federal autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Discussão que houve com o treinador do Corinthians, o Mano Menezes, deve ter algum descontentamento, talvez da diretoria do Corinthians, na sua última derrota que teve pelo Paulistão, mas o Corinthians esbarra na indenização, ou seja, naqueles valores que o Mano está bem firmado na rescisão contratual. Já também eles disseram que recusaram a equipe do Corinthians. Aquele jogador foi chamado por burro pelo atacante Yuri Alberto, ex-Inter, numa discussão que eles tiveram após ele ser sacado e ido para a reserva durante o jogo. Mas o Corinthians recusou uma proposta de um time da Inglaterra por esse atacante. Ou foi pouco valor, ou o Corinthians não quer se desfazer dele. O Ministério da Educação também divulga os resultados da primeira chamada do SISU 2024. Uma tragédia que aconteceu com uma jovem que estava numa festa, num apartamento, com um jogador do Sub-20 do Corinthians. Ela sofreu hemorragia, ele chamou um amigo que a levou para o hospital, mas teve paradas cardíacas e agora nós tivemos notícia de que ela veio a falecer. Mas o que eles estranham é que ela teve uma grande hemorragia nas partes íntimas. E o laudo diz que é uma morte que ainda não tem fim deliberado. Então vai ter investigação, ela vai para o ML e vão saber quais as razões dessa jovem ter morrido. Também a ivermectina não funciona para tratar dengue. Quem alerta isso são os infectologistas. Mas com isso aquela ministra da Saúde, a Anísia Andrade, ela diz que a vacina não é a solução para a dengue. Mas por que ela diz isso? Para se justificar do porquê do governo federal não estar adquirindo as vacinas. É uma vacina cara realmente. Já existe a venda na economia privada, mas sai em 2 doses. Uma dose sai R$400. Não é qualquer pessoa que pode tomar essa vacina contra a dengue. E o governo federal virá agora em fevereiro, segundo o noticiário, 750 mil doses contra a dengue. Existe uma relação de primeiras cidades a receber essa vacinação e o Rio Grande do Sul não está incluído nesta primeira etapa. E segundo disseram, o público-alvo com essa quantidade será somente 1,1% que será vacinado. Por isso que a
a ministra está dando essa explicação. E a dengue, muitos casos estão acontecendo e pessoas já estão morrendo. Em gestão anterior, embora que fosse a Covid, a imprensa já estaria em cima e a secretária já teria caído, mas é a gestão do governo Lula e essa é a secretária. Nis Andrade é o nome dela. Também agora, depois de ter cumprido um mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, por uma suposta ABIN paralela, lá na residência do Carlos Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora tem uma investigação. Diz que quando eles partiram para uma pescaria, porque eles estavam pescando, foi cumprido esse mandado na primeira hora do dia, lá em Angra dos Reis. Eles haviam saído para uma pescaria com um barco e 2 jet skis. A família retornou quando soube que estava sendo cumprido o mandado, veio o barco e um jet ski. Agora já levantaram a hipótese, inclusive a CNN está muito preocupada, porque diz que foi aventada a hipótese desse outro jet ski ter levado os documentos que a Polícia Federal tentava apreender nessa busca e apreensão. Agora então tem essa polêmica, mas a defesa já disse que esse jet ski não era dos familiares e por isso ficou na casa do amigo que seria. Mas está bem diferente dos mandados cumpridos em o pessoal da esquerda em outras situações. Sempre pegavam muitos valores, armas, munições, tudo o que queriam, mas agora estão bem descontentes. Nada do que eles queriam. Basta dizer que a Daniela Lima, uma repórter lacradora, chegou a fazer uma fake news. Ela é da Globo News, já dizendo que havia sido encontrado um computador da ABIN, mas depois ela se redimiu também por causa como repórter, mas também a Rede Globo tentando se isentar de qualquer ação posterior, dizendo que houve um engano, que um computador foi encontrado, segundo o noticiário da Polícia Federal, mas lá na residência de um militar que foi ex-assessor do Ramagem, que é um dos focos da investigação, mas nada mais justo, porque a esposa dele é uma funcionária da ABIN. Normal que tivesse esse computador da empresa trabalhando em home office. Normal. Mas eles tentaram lacrar. E agora a CNN está muito preocupada com isso e aventou essa possibilidade. Eles ficam descontentes porque não aparece nada para denegrir a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro não estão nada contentes com as atitudes deles. Embora que o apoiem e tudo, mas não quer dizer que concordem com todas as suas ações. Ele está muito passivo. Estão bombardeando, estão colocando, incriminando tanto ele quanto seus familiares. Já foi o caso do caso Marielle, que a imprensa ficou triste porque não tinha nada de envolvimento, e eles diziam o tempo todo, inclusive num discurso anterior, quando o candidato, o presidente Lula, disse que ele tinha participação com o mando da morte de Marielle. Então eles têm medo de uma ação, e o ex-presidente não move ação, nada, ele está passivo. Basta dizer que até os seus seguidores estão descontentes. Embora que ele ganhe bons valores, que diz ele que dinheiro não seria muito problema, mas tem uma questão que tem que coibir isso aí. E os seus apoiadores poderão sofrer consequências posteriores por ação que ele não move. Então o que acontece? Começa a denegrir a imagem dele, dos familiares, daqui a pouquinho estão denegrindo a imagem de qualquer um, aceitando acusações indevidas ou fake news.
Não, nem todos estão contentes. É isso aí, ó, ex-presidente Jair Bolsonaro. Os seus apoiadores estão reclamando. Poderia ganhar bastante dinheiro em indenizações, e se não quiser esses valores, porque ele, além de receber como capitão da reserva, recebe como reserva remunerada do Exército, recebe como deputado, recebe do PL, ainda aquele PIX, que foi aquele valor arrecadado pelos seus admiradores, mas tem que tomar uma providência. Se não está preocupado com dinheiro, ganhe ação, pega esses valores e doe para uma entidade assistencial. Mas providências têm que ser tomadas com certeza. A agência da ONU está totalmente infiltrada pelos terroristas. Quem diz isso é o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, sobre aqueles 12 homens da ONU, um até já faleceu, que estariam apoiando e inclusive ajudando o Hamas naquele ataque terrorista que houve contra Israel lá no 7 de outubro. Também uma forte chuva atingiu a Grande Rio. A capital entra em estágio de alerta. As inundações estão terríveis, principalmente aqui na região sul do nosso Brasil. Agora parece que na ABIN as coisas estão como a atual gestão gostaria. Indícios apontam que havia uma ABIN paralela. Quem diz isso é o novo número 2 da agência, porque o anterior foi demitido pelo presidente Lula. Agora ele está falando a linguagem que o governo quer que fale. O outro não entrou no jogo, foi demitido sumariamente. Isso aí o presidente Lula disse que faria com seus ministros se alguma acusação houvesse. Já houveram várias acusações e os ministros estão ali no cargo. Tranquilo, tranquilo. É o presidente Lula que diz uma coisa e faz outra. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul recebeu uma proposta de interesse de concessão no Cais Mauá. Também, falando um pouco do esporte, o Supremo Tribunal de Justiça Esportiva puniu o Santos com a perda de 6 mandos de campo por confusões lá naquele dia do seu rebaixamento. Já a Rússia vai enfrentar o rival europeu em amistoso pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia. As eleições aqui em Porto Alegre, o presidente nacional do PSDB, que era a deputada Nadine, como prefeita de Porto Alegre. Ela foi chefe da Polícia Civil também aqui do nosso Rio Grande. Bebidas alcoólicas e equipamentos de som voltam a ser proibidas na Orla da Marinha, aqui em Porto Alegre. Realmente incomoda e muito, e é um lugar em que existem muitas famílias e boa para passeios. Já Porto Alegre também registrou o janeiro mais chuvoso dos últimos 23 anos. Aquele apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, Luciano Hang, ele é condenado a pagar 85 milhões por coagir empregados em eleição. Sempre foi a acusação que teve lá antes das eleições entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, em que disseram que ele estava aliciando funcionários a votarem no presidente Jair Bolsonaro. Mas ainda cabe recurso. Dinheiro ele tem muito, mas ainda continua resquício de que bolsonaristas têm que ser condenados por uma ou outra razão. O atual governo parece que não simpatiza muito com empresários, principalmente aqueles que dão muito emprego, que é o caso do Luciano Hang. O Carlos Bolsonaro havia feito um post e ele diz que foi uma indignação
generalizada e negou que fosse uma ofensa ao diretor da Polícia Federal. Tem que ter muito cuidado, porque tudo agora são subterfúgios, e quem era da direita, que agora a oposição, está sempre com problemas à vista. E tem que ter cuidado até no que posta. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, o trem do Transurb transportaram mais de 31,6 milhões de passageiros em 2023. Também aqui no Rio Grande, os novos desembargadores tomaram posse no Tribunal de Justiça Gaúcha. A nossa economia gaúcha, exportações gaúchas atingiram 22,3 bilhões de dólares em 2023. O comércio gaúcho também espera incrementar venda de material escolar com o início do ano letivo em fevereiro. Queixas contra empresas aéreas aumentam em 9,8% no quarto trimestre de 2023 no Brasil. Também, após bater o menor desemprego em quase 10 anos, o mercado brasileiro deve perder ritmo agora em 2024. Isso aí são dados do IBGE, do qual eu não acredito. Eu só vejo pessoas desempregadas e se queixando. Aquele emprego formal com carteira assinada, mas os números dizem o contrário. Eu coloco em dúvida esses números. O governo federal também criou a Secretaria das Bets para regulamentar e fiscalizar apostas online. O Superior Tribunal de Justiça determina que médicos peritos federais mantenham atendimentos. A Corte Internacional diz que a Rússia violou partes do Tratado Antiterrorista da ONU na Ucrânia. Também hoje foi noticiado uma grande troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia, mas a guerra está muito longe de terminar. Reservas internacionais do Brasil aumentam 9,3% em 2023 e chegam a 355 bilhões de dólares. O governo federal inclui 7 trechos de rodovias gaúchas no Programa Nacional de Desestabilização. A Caixa conclui o pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família. Todos já devem estar receberam seu dinheiro. A Polícia Federal também intimou o ex-presidente Bolsonaro a depor na próxima semana. Também o general Heleno, ele é um ícone do Exército, ele foi convocado para depor sobre suposto esquema Nabin. E com isso nós vamos encerrando o nosso preâmbulo, mas temos muito na nossa live ao vivo, no Estúdio 1 e Estúdio 2, e é para lá que nós vamos, até para conferir as notícias e aquele bate-papo tradicional com os nossos amigos. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade.
contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Boa noite, amigos. Agora sim, estamos ao vivo. 23 graus a temperatura aqui. Embora que nós tenhamos, estamos no verão, mas a temperatura e tem um jogo. Eu acredito que seja o problema que está acontecendo do nosso público. Está muito devagar. Entrou agora o meu amigo Alexandre Marques, lá direto de Cidreira, mas logo já falamos com ele. Nós temos que seguir a nossa tabela cronológica de quem intercedeu conosco. Mas estamos recém respondendo. A temperatura não está quente somente aqui. Esteve muito quente lá em Bagé também, né? Com aquela derrota do Inter. Até o meu amigo Thatcher, que é filho do Casal 20, ele entra só nas boas. O Grêmio ganhou, perdeu, o Diego ainda não jogou, né? O Inter perdeu e o Grêmio vai jogar. E eu acredito que a alegria deles continue, né? O nosso amigo Manequinha também falou sobre gafe. Vamos comentar com certeza. Não é gafe, não. Isso aí é para se livrar de uma possível ação. Não. É fake news. Realmente existe um inquérito correndo sobre fake news. Fake news nós estamos sujeitos. Pessoas físicas, pessoas jurídicas. Mas depende o lado e qual a ideologia. Se for de direita, esse sim. Esse poderá até ser punido. Agora, de esquerda, tudo é relevado. Mas eu vou dar uma ida lá no Estúdio 1, senão eu vou perder o fio da meada e o pessoal vai se queixar. Vão dizer, não é possível, eu já entrei antes e tu não intercedeu conosco. Primeiro que intercedeu hoje foi o nosso amigo, o Zé Sanguiné. Está lá em Rondinha, naquele paraíso com a dona Beth, e até eu brinquei que estaria dando uma continuidade à festividade, uma vez que lá na nossa outra live, no dia 29, ela estava de aniversário. Agora estão lá naquele paraíso, 28 graus a temperatura lá, segundo ele disse, mas ele disse que já, 26, desculpem, 26 graus, mas ele já disse que já curtiu e deu aquele toque no sininho, e vocês também. Eu peço que deem aquele toque no sininho, se inscrevam no canal, aqueles que não estão inscritos, para que avise quando nós temos alguma edição ali. E agora nós estamos com a nova metodologia, e sempre que uma notícia acontece, e no intervalo do nosso programa,
a gente faz uma chamada especial até para manter vocês informados e também para que deem uma sacudida no nosso canal, embora que nós não tenhamos um canal remunerado, mas sempre é bom saber que vocês estão atentos, são nossos espectadores, e esse like que é dado aqui no programa deve ser cutucado depois novamente lá na plataforma do YouTube. O nosso pessoal não dá muita ênfase nas nossas transmissões, não digo da live, lá nas transmissões na plataforma do YouTube, porque ainda não estão muito adaptados, mas estamos evoluindo com certeza. Agora o nosso programa tem uma configuração muito melhor do que nós tínhamos antes. Estamos evoluindo dia a dia, somos nós. Eu aqui na condução e vocês aí editando conosco, e eu acredito que vocês também coloquem na agenda, não como obrigação, coloquem na agenda, se a possibilidade existir, interagir conosco, isso é muito bom. Depois do Zé Sanguiné, lá o esposo da Dona Bete, lá de Rondinha, veio da Zona Norte de Porto Alegre, a componente do Casal 20, que a Janei Lima nos deu um boa noite severo. Calor na Zona Norte de Porto Alegre, aqui também não está diferente. O dia hoje, abafado no fim do dia aqui, para nós deu uma brisa, mas muito branda, que não chegou a mudar a temperatura. Sou um privilegiado, claro que estou num local privilegiado, climatizado, mas o calor existe, a previsão é de que teremos mais calor, mas sempre é tradicional, principalmente lá na procissão de navegantes da sexta-feira, deve ser aquele calor quase que insuportável, e as pessoas fazem caminhadas, promessas e tudo, além dos que também cultivam dito como é Iemanjá. Depois, mais uma representante do sexo feminino, que é a Elvira. Essa sim, fala direto de Arujá, São Paulo, são um dos nossos espectadores que falam do local mais distante. Tanto ela quanto o seu filho, o João Batista, nossos amigos e também espectadores assíduos do nosso programa. Nós só temos a agradecer. A Elvira disse: boa noite, Severo. Um bom programa do Pauta Livre, que eu estou aqui em Arujá, São Paulo. Muito obrigado por estar conosco. Depois que nos deu uma boa noite, aquele que só vem nas horas boas, é o Tati, também gremista perrengue, como toda aquela família. Ele e o Casal 20, que são os seus pais, a Janei e o Henrique, só vem na boa, depois para dar uma corneteada, mas eu estou preparado psicologicamente. Não me aflige. Claro que triste eu fico, porque o time do coração, e sempre que tem algo de ruim no coração da gente, não é legal. Mas assim, é desse jeito, se for aquela corneteada sublime, leve, como é aqui de amigo, educada, nós assimilamos. Muito obrigado. E o Tati diz assim: parece que o Guarani de Bagé cometeu um crime, apesar que seja só o início e outra. Sempre digo, o gauchão, claro que a gente torce para que ganhe, mas o gauchão não é parâmetro para competição nenhuma. Até eu brinquei que o Inter estaria treinando, realmente seria como ritmo de treino. Claro que dá um pavor nos colorados, ou também a mim, né? Porque a gente vê que o Cudê tentou começar com os reservas e não é fácil, não tem um time, só o time base. A hora que partiu para os reservas, a situação é muito ruim. Depois entrou o componente do Casal 20, que é o capitão Henrique da Silva e Silva, e também pai do Tati, esposo da Janei, e ele diz assim: boa noite, amigos. O campeão gaúcho vai jogar daqui a pouco, agora já está jogando. Seria às 21h30 ali na arena. Espero eu que não seja derrotado, né? Porque o Juventude é um dos times fortes desta competição, uma vez que agora está também ali na Série A, né? Vamos ver se faz frente ao Grêmio. Não estamos torcendo contra, mas é só para amenizar a corneta. E o Thatcher goza, claro que gozando, né, dizendo assim: eu queria ver o Super Inter, mas vi o Super Guarani de Bagé, que estava na lanterna. O Inter é acostumado, o Grêmio também não é diferente, hein? Só que não no gauchão, mas eles ressuscitam mortos, e o Inter conseguiu esse feito hoje. E o Tati diz assim que o Inter está em fase de treinamento desde 2010. Eu aceito.
Depois entrou o nosso amigo Manequinhas, esse é de Gravataí. E ele diz assim: boa noite a todos. Eu estou aqui, todos os telespectadores. E ele depois disse assim: essas gafes são complicadas. Ele fala sobre uma alusão que houve, e eu fiz até uma transmissão da gafe que é dito da Daniela Lima, da Globo News. E ela disse depois que foi uma gafe, porque confundiu, que foi um cumprido mandado de busca e apreensão na residência de Carlos Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro, e houve apreensão de um computador de uma funcionária da ABIN num outro local, e diz ela que se confundiu. Claro que, primeiro, para a moral dela, porque ela é uma repórter lacradora, ela pensa em denegrir a imagem do clã Bolsonaro, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas todo o seu clã e também dos seguidores. Ela tem essa, então aquele pedido de desculpas dela, ninguém leva crédito porque ela tem esse interesse. Mas talvez pressionada, inclusive, pela Rede Globo, que colocou logo depois uma nota, quando a própria Polícia Federal, vendo aquela reportagem, disse: na casa de Carlos Bolsonaro não foi apreendido nenhum computador da ABIN, que a acusação é de que havia uma ABIN paralela. Lá é a acusação que tem no Supremo Tribunal Federal, e o relator quem seria? Ministro Alexandre de Moraes. Então, para quem está acompanhando o caso, e nós estamos assiduamente, vocês que não têm, às vezes, conhecimento pleno do que está acontecendo, assistam ali no nosso canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo, que nós, sempre que acontece algo novo, a gente está editando, para deixar vocês bem atualizados. Então essa é a resposta, Manequinha. Não houve gafe, coisa nenhuma. Foi realmente fake news, interesse em denegrir a imagem do Bolsonaro e todos os seus seguidores e toda a sua família. Mas os processos podem acontecer. Inclusive os seguidores do ex-presidente Bolsonaro não estão muito contentes com as atitudes dele. Acham que essa passividade dele não leva a nada. Tem que mover ação. Mover ação contra as pessoas que cometem fake news, com ou sem vontade de cometer, pouco importa, tem que mover uma ação. Se ele está ganhando bem, realmente ele é bem remunerado, então, ao ganhar essa ação em valores, que doe a uma entidade social. Essa passividade dele está deixando seus admiradores não muito contentes com a sua atitude. Depois entrou Alexandre Marques. Esse sim é o nosso co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea e sempre um expert na área do esporte. E ele falando direto de Cidreira, do nosso litoral norte do Rio Grande do Sul. Ele diz assim: boa noite, Severo. Depois de 56 anos, o Inter faz a proeza de perder para o Lanterna Guarani de Bagé por 2-1, mesmo que no primeiro tempo estivesse com os reservas. Não justifica, porque o padrão de qualidade seria imensamente maior do Inter, né? Porque o Guarani de Bagé tem pequenas posses, é uma equipe que participa e quase com a possibilidade de ser rebaixado para a próxima fase. Sempre tem muita dificuldade. Então não tem cabimento essa derrota do Inter. A diferença é infinitamente maior. Depois entrou o João Batista, esse é o filho da Elvira, direto de Arujá, São Paulo, diz assim: boa noite, meu amigo Severo, um forte abraço e um bom programa. Pauta livre, sou eu aqui da Arujá, São Paulo, e tá junto com a sua mãe ali, a Elvira. E ele, como ele é palmeirense roxo ou verde, lá em São Paulo, ele diz assim, ó: pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras foi até Bragança Paulista e ganhou do Bragantino por 1-0. Isso aí sempre nos dá informação, embora que nós tenhamos ali na internet, mas sempre é bom comentar, tecer comentário aqui no nosso programa. O Manequim diz assim: vacina da dengue tem que ter um plano de ação, porque todo ano é a mesma coisa. O problema é o seguinte: não tem como, é agora
é a Anísia Andrade, a ministra da Saúde. E ela já rápido foi dizer que vacina não é a solução. Agora não é a solução. Quando era Covid, que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, vacina era a solução. E agora ela já se justifica logo. Mas é com os gastos exorbitantes do governo federal é que essa vacina realmente é cara. A da Covid também era muito cara. Basta dizer que a rede privada está aplicando a vacina para quem tem posses, mas são 2 doses e sai R$400 essa vacina. Basta dizer que agora eles compraram uma insignificância e só em fevereiro virá, embora que fevereiro será no dia de amanhã, mas eles já anunciaram antes, aproximadamente 750 mil doses, que é uma insignificância. E para o público-alvo que eles dizem, somente poderá vacinar 1,1% de toda a população do público-alvo que eles dizem. E eles relacionaram uma quantidade X de municípios que seriam privilegiados da primeira etapa dessa vacina e o Rio Grande do Sul desprezado. Nenhum município do Rio Grande do Sul está privilegiado por essa lista. Os manequim também dizem assim, jogar na Estrela d'Alva não é fácil. A hora que for vidraça, aí a coisa é ruim. Quando for quem apedreja, é fácil. E o governo, em outras épocas, para mim, na hora na hora de fazer críticas. Mas agora eles têm o poder na mão, mas falta dinheiro, déficit público. Por isso que aquele repórter se apavorou, aquele repórter da Rede Globo, em falar que o déficit público do governo Lula é 230,5 bilhões de reais. Recebeu uma mensagem no ponto, não dá essa mensagem. Isso aí é o que está acontecendo e é realmente isso que acontece. É muito fácil tecer críticas quando não se está no poder, mas a hora que está no poder, aí vê que não é bem isso. Claro que se fosse na época do ex-presidente, teria dinheiro suficiente para aquisição. Basta dizer que ele chegou a ser cogitado de ser inelegível, que agora o Zanin terminou com isso, de uma vacina que nem foi comprada. E teria dinheiro para... Já disseram que seria superfaturada. Mas são gestões diferentes. E os repórteres, principalmente da imprensa marrom, defendem de unhas e dentes o atual presidente. Basta dizer que os que apoiavam o presidente Bolsonaro são chamados de oposição ao presidente. Mas nada disso. Nós temos interesse de que esse Brasil cresça cada vez mais. Quem vai torcer contra o Brasil? Enquanto isso, eu dou uma retornada aqui ao Estúdio 2, e se vocês intercederem conosco, claro que eu estarei ali falando. O que é uma notícia ruim, e temos que dá-la, o Brasil ultrapassou a Argentina, mas num número muito ruim. Esse é um páreo que o Brasil não gostaria, um ranking que não gostaria de estar na frente. Do país mais endividado da América Latina. Isso que o Javier Milei pegou a Argentina com 140% de inflação. Também, falando aqui do nosso Rio Grande, o corpo de uma mulher decapitada foi encontrada na zona norte de Porto Alegre. Ali foi ontem em Porto Alegre e jogada num valão. Num valão foi encontrado o corpo dessa mulher decapitada. Ela tem aproximadamente, segundo deduziram, 30 anos. Ainda, até que nós iniciássemos nosso programa, ainda não estava identificado. Também falando da grande Porto Alegre agora, na cidade de Canoas, mais precisamente no bairro Rio Branco, para quem conhece, um motorista que se negou a fazer o teste do bafômetro, com isso é considerado bêbado, ele atropelou e matou um ciclista. Mas agora ele foi preso. Mas crime de trânsito entra sempre no culposo. Dificilmente
da prisão mesmo, de ficar preso, é difícil. Indenizações, tudo bem. A Janei deu aquele grito de glória. Gol do Grêmio! Claro que eu não sou locutor. E logo foi a Janei quem deu. E logo depois acompanhado pelo Henrique. Esse gremista e esses gremistas. Daqui um pouquinho só falta vir o Tati dizer gol do Grêmio. Isso é um único gol, mas poderá ser, do jeito dito, a 3, poderá ser 3. E o Henrique, gremista, que é o capitão Henrique, diz assim, é o novo líder, mas isso é momentâneo, calma aí. O Juventude lá da Serra não vai se encolher por pouca coisa. Mas é isso aí, Henrique. Sempre que tiver alguma coisa, diz para nós dizendo que o Grêmio é líder, ou seja o que for, não importa. O que importa é que estar participando do nosso programa e aquela cornetinha básica é necessária. Agora, se tu estiver na canastra com a Janei, com certeza tu deve estar perdendo e daí fica meio invocado conosco. Nada a ver, nós aqui do Pauta Livre não temos nada a ver. Eu sou colorado, tu é gremista, a Janei é gremista, também o Alberi é gremista, o nosso amigo Laurino Nispich, mas não intercedeu conosco no dia de hoje. Também ainda mais um pouco de notícias. A metade dos juízes ganham mais que o Supremo Tribunal Federal. E é isso aí, ó. Que seria o salário deles, seria o teto a ser medido. A ministra da Saúde, vou repetir de novo porque não tem cabimento, Anísia Trindade, ela disse assim, a vacina da dengue não é a solução. A imprensa também dá muito destaque, nós achamos muito estranho, aquela Andressa Urach contando as suas proezas. Agora ela contou na imprensa do caso que teve com o Cauã Raymond. Ela é prostituta, mas de luxo. Faz vídeos, produzida pelo seu filho, faz com sexo com adultos e tudo isso. É aquela que primeiro ela se prostituía. Depois tornou-se crente da igreja, não mais praticava isso. Agora voltou novamente e ela diz que esse é o ideal. É o seu ideal. E a imprensa dá palavra a ela, está sempre colocando alguma coisa. E ela se vangloria da vida que leva. Quer dizer, a hora que seria como uma pessoa trabalhadora, embora que essa profissão que é dito, né, a prostituição é a mais antiga do mundo, mas não se vangloriar e nem ser exaltada pela imprensa como se fosse algo relevante numa mulher. Nós temos que incentivar aquela pessoa que trabalha de sol a sol, que com o seu sacrifício braçal realmente ou de inteligência produz para o nosso país. Agora sim, vamos lá, o Estúdio 1 que falou ele, o Zé Sanguiné, diz assim, ó, o Roger abre para Renato, vale liderança graças ao vacilão. Olha, o Sanguiné já está botando defeito, acha que o Roger é que preparou o esquema. Olha, Henrique, tu e a Janei e o Tati se manifestem aí. A opinião do Zé Sanguiné é que o Roger é que facilitou isso, mas não, acredito que não. É brincadeira do Sanguiné, que o Roger realmente já foi treinador do Grêmio, já foi atleta do Grêmio, mas a hora que ele está ali no seu lado profissional, ele não vê esse lado. É a mesma coisa que um árbitro gaúcho, por exemplo, que vai apitar o gauchão aqui, normalmente, como todos nós somos, ou colorados ou gremistas, mesmo que tenham outra opção, tipo Zequinha, Brasil de Pelotas, que é uma das torcidas mais ferrenhas, mas sempre tem uma opção. E a hora que estiver no profissional, tu não consegue isolar essa pessoa. Agora, o lado profissional, ele tem que esquecer tudo. Basta dizer que treinadores e jogadores aqui tanto foram de Grêmio como de Inter. Essa é a realidade da coisa. Claro que a gente fica descontente, tu és colorado, eu também sou, que o Grêmio esteja vencendo, mas futebol é desse jeito. Não tem outra maneira. Agora, o profissional, quando está ali dentro,
Muda tudo. Essa é a minha concepção, porque eu também acompanho há muitos anos o futebol, embora que não me atenha muito ao profissional. Eu dou muito mais crédito ao nosso amador e o varziano, que eu acho que até atrai mais assistir jogos. Mas dou uma ida novamente lá no Estúdio 2, quase ao término do programa. O programa termina às 22 horas, não esqueço disso. A guerra Rússia, ela destruiu 21 drones lançados pela Ucrânia, lá na Crimeia. Se vocês não lembram, a Crimeia era uma cidade ucraniana que foi anexada à Rússia, mas lá em 2014. Agora é considerado uma cidade russa. Isso ainda é falando sobre esta guerra, Rússia e Ucrânia. Nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele diz que o déficit público, que esse déficit imenso que o Brasil está enfrentando, resultou da quitação das precatórias do governo passado. E eles não falam nada do governo deles. Tudo é do governo passado. Eles sonham com o governo passado. São os maiores garotos propaganda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele conseguir ser elegível novamente, ninguém mais do que quem está no governo ou da esquerda para fazer propaganda dele. Ele está na mídia 24 horas. O casal de presidente e a esposa, do mesmo jeito. E a esposa ainda gosta de falar mais e também da Michele Bolsonaro. São garotos propaganda. O Poder 360, que é um canal de investigação, eles mostram que datas do mandado de busca de Alexandre de Moraes lá na residência do Carlos Bolsonaro e cumpridas pela Polícia Federal lá na casa deles em Angra dos Reis, não fecham com as razões alegadas. Se vocês se informarem nessa notícia, vocês vão ver que realmente não fecha muito essas datas. A justiça antes se precavinha muito a cumprir mandado ou expedir mandado. Agora é meio no grito, mas não esqueçam eles que nós temos canais de investigação, canais de comunicações que não deixam para lá. Tem que ter muito cuidado porque a internet não perdoa e o pessoal está sempre em cima, principalmente se for a oposição do que está acontecendo. O presidente Lula, o atual presidente Lula, num vídeo lá em 2019, ele disse que o Bolsonaro era responsável pela morte de Marielle e que ele seria um miliciano. Então, né, por isso que eu digo, o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, tem que mover ação. Aqui está escancarado. O vídeo está aí. É só pedir na justiça. Se não vencer a ação, não importa. Pelo menos tem que mover a ação para cessarem todas essas fake news que estão acontecendo. Principalmente ditas pelo governo atual, que diz coisas sem nexo. E no oba-oba não tem contrariedade, vai se expandir cada vez mais. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Roberto Barroso, diz que Chico Buarque, aquele ex-grande cantor, o Chico Buarque, já havia ganho o Nobel se a língua portuguesa não fosse barreira. É mais um que está falando porque, como você sabe, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos esses são ferrenhos apoiadores do presidente Lula e cantaram muito Lula lá e fizeram força, mas é por causa daquela lei Rouanet. Basta dizer que uns até suspenderam alguns shows que estavam fazendo com medo de lacração, mas não é possível. Se eles apoiam o atual presidente teve aproximadamente 60 milhões de eleitores, não tem por que temer. Mas essa é a palavra do excelentíssimo ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, esse elogio
Mas só que tem outras expressões aí que não tem nada a ver com a língua portuguesa. E eles aplicam, os esquerdistas, e é isso que eles querem. Parlamentares também receberam notícias ou denúncias de que empresas estrangeiras controlam o sistema das urnas eletrônicas do TSE. E sabe como elas foram contratadas? Sem licitação. E com isso elas têm a possibilidade de terem todos os dados de nós brasileiros. É preocupante. Parlamentares receberam a notícia e disseram que vão encaminhar para ver quais as devidas providências. Agora a Polícia Federal vai investigar a notícia de que Bolsonaro estaria incomodando as baleias, andando de jet ski. Só ele incomoda as pobres baleias. Os outros podem andar quando quiser. Parece que ele tem um estilo diferente ali de manobrar o jet ski que atrapalha as baleias. Não tinham mais, eu acho que é falta de ter o que fazer. Nós temos uma criminalidade sem igual, as nossas fronteiras extensas, entrando armamento, droga à vontade, e o espaço aéreo também, e eles se preocupando com essas coisas. É a nossa Polícia Federal que está jogando por qualquer coisa, mas é muito melhor combater quem não reage ou não tem arma do que marginais traficantes que têm arma e podem trazer perigo à vida. Assim é o que eu penso. O Flávio Dino, basta dizer que um até foi acusado de ter mudado a sua cor ali nos documentos. Mas para que vocês saibam, eu sei e vou dizer para vocês. O Flávio Dino, até 2014, se declarava como branco. Depois dessa época, ele se declarou como pardo. E como você sabe nos documentos, pardo é considerado de cor preta. Então, com isso, ele amenizou aquele caso de que eles pediam que o presidente Lula indicasse para o Supremo uma pessoa de cor preta e de preferência mulher. Competência é o que menos interessava. Então ele acertou no primeiro item. Dito pardo, então o Flávio Dino é considerado de cor preta. Só não é uma mulher. Então cumpriu em partes as exigências do seu eleitorado e dos seus apoiadores de esquerda. O mercado também informa que o mercado formal reduziu em 27% o trabalho de carteira assinada, o que eu duvido e contesto. Isso aí é o IBGE. Metade dos juízes do país ganham agora em números, né? Mais do que os ministros do Supremo. O teto seria de 41.600 brutos, mas eles fazem algumas, isso aí é constitucional, né? Mas fazem algumas manobras que passam por esse teto. Mas tudo que é bom tem início e fim, e o nosso caso não é diferente. É o Pauta Livre que vai se despedindo de vocês que estão assistindo o jogo do Grêmio. Nos digam alguma coisa no fim, mas agora eu vou assistir daqui a um pouco. Mas o Zé Sanguiné contestou ao apagar as luzes. E ele diz assim: será que o Dino não é... Não entendi, ô Zé Sanguiné. Pô, vou ter que encerrar o programa e ficar sem essa. Porque agora a próxima resposta só lá no mês próximo, no fevereiro, e naquele feriado de Navegantes na sexta-feira, que com certeza nós estaremos aqui às 21 horas. Eu acho que ele quis dizer mulher agora, eu entendi. Não. E em partes atenderam. Flávio Dino, ele é um homem, no documento, depois de 2014, de cor parda. Mas não é. Ele é em partes, atendeu ao pedido da esquerda. É um homem de cor parda, ou seja, preto, no Supremo, e vai assumir. E Lewandowski, basta dizer que eles deixaram por conta do Exército
controlar o armamento, o Exército concedia a adquisição de fuzis e o Lewandowski já cortou o embalo daquela norma do Exército que enviou, e logo nós vamos ter que fazer outra edição corrigindo essa norma que foi dada pelo Exército. Mas o tempo está passando e nós temos que terminar, já me expandi demais. Pauta Livre que se despede nesse último dia do mês de janeiro, e lá no dia 2, Navegantes, feriado em algumas das cidades portuárias, nós estaremos aqui novamente às 21 horas. Fiquem com Deus, Pauta Livre que se despede, e Sanguiné continua festejando o aniversário da Dona Bete aí. Ontem eu festejei o aniversário do meu genro, do Márcio Monteiro, mais conhecido como Pim. E hoje é um sobrinho meu, o Peter, filho do Robertinho Cambota, ou Paulo Neves, que está de aniversário. Parabéns a ele, mais uma vez parabéns à Dona Bete, e lá na sexta estaremos aqui novamente. Nossa boa noite, muito obrigado. E vocês aqui no Sul assistam o jogo do Grêmio, para a alegria dos gremistas, que ele siga ganhando. Mas eu vou assistir e não gostaria de ver essa vitória. Boa noite, muito obrigado e fiquem com Deus.